Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui é o Mestre Robinho e eu quero vir dar um recadinho para você, tá bom? Eu tô percebendo que muitas pessoas que estão ali dentro do nosso grupo da cura, né, através do oráculo terapia, tá tendo uma dificuldade de conseguir estabelecer um objetivo, né? Que vem um pouquinho antes da meta SMART. Então pensa que esse vídeo aqui nós vamos falar um pouco antes da meta SMART, o que vem antes disso acontecer. Então assim, tá tendo uma certa dificuldade de conseguir estabelecer. É importantíssimo que você faça o estabelecimento da sua meta durante a construção do processo terapêutico. Então são 2 horas de terapia, onde ali você vai estar fazendo esse processo de construção da sua meta. Então como tudo começa? Começa primeiro com a sua pergunta-chave. Então você vai lá, pega a sua pergunta-chave e coloca ela lá em primeiro ponto, primeiro plano. E a partir dali você vai escolher as cartas que eu vou estar sugerindo para você. Aí você vai escolher uma carta. E aí a partir desse momento vai começar o seu processo realmente de estabelecimento da sua meta, ok? Então assim, do seu objetivo com aquele aprendizado, com aquela carta, com aquela revelação. Porque senão não faz nenhum sentido. Então eu vou dar para você 4 exemplos para vocês poderem entender como esse processo vai acontecer. Eu vou falar sobre emagrecimento, tá? Dificuldade de emagrecer, e eu vou falar então através dos 4 grupos do Arcos Espirituais, tá? Os grupos de resgate, vou usar os 4 grupos de resgate para você entender como que vou criar objetivos diferentes dependendo de qual carta que apareceu para mim, tá bom? Então vamos lá. Então o objetivo é, por que eu não emagreço? Tá, então essa é a minha pergunta básica. Então, por que eu não emagreço? E a partir daí vamos lá trabalhar no primeiro grupo, que é o grupo dos viciados, tá? O que o grupo dos viciados vai falar pra gente? O grupo dos viciados vai falar sobre pessoa que tem ali dificuldade, tem algum tipo de vício, né? Algum processo de destruição do próprio corpo. São pessoas que fazem parte desse grupo, né? São ou estão próximos de pessoas que não têm amor pela própria vida, que querem se destruírem, se suicidarem. Então elas começam a criar várias formas diferentes de fazer isso. Então nós podemos fazer ali com excesso de comida, com excesso de álcool, com excesso de usando drogas, pensamentos suicidas, reclamações, se colocar na posição de vítima, né, como sendo pobre coitadinhos. Então nós temos ali várias situações onde eu trago um desamor para comigo mesmo. Ok? Então ali o grupo dos viciados. Então vamos lá. Primeira questão é: então eu tô ali, eu quero emagrecer. Por que eu não emagreço? Essa é a minha pergunta. Aí eu venho no grupo dos viciados e vejo lá, o excesso de carboidrato, né? O excesso de carboidrato. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar um processo ali de diminuição desse carboidrato. Então, qual que é o meu objetivo então? Se eu perceber que eu estou comendo muito carboidrato, pareceu para mim que eu sou viciado em carboidrato, o que eu vou fazer, né? Viciado em comer? Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a mudar a minha alimentação. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, então, é mudar a minha alimentação. Então, assim, o que eu posso ter comigo? Eu posso começar a ter um processo de criar snacks, né? Tipo assim, lanchinhos que eu vou carregar comigo, lanches saudáveis, como por exemplo, vou carregar comigo na bolsa sempre castanhas, ou uma barra de cereal, castanhas, barra de cereal. Eu posso carregar junto comigo ali cenoura crua em palitinhos para poder mastigar aquela cenoura, né? Porque o vício é porque eu às vezes tenho de mastigar bastante, então eu começo ali a fazer esse processo de introdução desses alimentos, desses lanches, pequenos lanches. Isso vai me ajudar, de uma certa forma, a controlar meus picos de ansiedade, e aí eu começo a diminuir a questão da ingestão de carboidrato simples, vamos dizer assim, tá? Seria pão, seria macarrão, arroz, essas coisas do tipo. Então eu posso ali ajustar a minha alimentação, entendendo que eu caí no grupo dos viciados. Então, a minha dificuldade de perder peso é porque eu estou viciado em comer, e isso gera um desamor para a minha vida. E aí eu vou começar o quê? Me amando no processo de começar a comer lanches saudáveis. Entendeu o processo? Como acontece? Então, assim, daí depois daqui é que eu vou criar uma meta SMART. Daí sim que eu vou colocar assim, vou criar uma meta SMART baseada no saudável. Mas nós não estamos falando de SMART hoje, nós estamos falando sobre o que vem antes do SMART, que é o objetivo. Depois eu falei, vou comer lanche saudável, aí eu vou colocar numa meta SMART de uma forma interessante. Uma outra coisa, daí vamos lá, mesmo exemplo, tá? Do problema que é,
dificuldade para emagrecer. Aí o próximo grupo que aparece para mim é o grupo dos apegados, tá? Então, assim, pessoas que são apegadas. Então, assim, pessoas que têm dificuldade de abrir mão das coisas, né? E aí aí vamos trabalhar um pouquinho mais profundo aqui, é entender que, para mim, a gordura em excesso, isso eu tô falando coisas que pessoas que eu já atendi, então estou trazendo os exemplos reais. Da gordura em excesso que eu tenho é uma camada de proteção para que eu não possa ser violentada por ninguém, né? Então, assim, já atendi mulheres que, quando eram mais novas, elas sofreram algum abuso e elas se culpam por isso, porque achando porque elas, de uma certa forma, inconscientemente ou conscientemente, não importa, de uma certa forma foi ela que foi muito atrativa para aquele molestador. Então, o que ela faz? Ela começa a criar uma camada de gordura de proteção, porque ela vê que pessoas gordas não são tão atraentes, entendeu? Tô falando dessa pessoa específica. Então, assim, o que ela faz? Ela fica apegada a este trauma. Olha só um apego importante vocês terem noção. A pessoa foi apegada a um trauma, então ela passou por um trauma muito forte na vida dela. Então, assim, ela ainda não resolveu esse trauma, mas por conta disso, ela está apegada a esse trauma e aí ela acaba tendo o quê? Ela evita ter contato sexual, contato com outras pessoas, através da questão de usar a gordura como sendo uma camada protetora. Entenderam esse ponto? Então é uma pessoa que está no grupo dos apegados. E aí o que ela precisa fazer? Ela precisa urgentemente procurar um terapeuta, que pode ser eu no caso, né? E fazer uma terapia um pouco mais profunda para ela poder lidar com este trauma, lidar com a situação específica. Tá certo? Então vocês poderem ter noção, tipo assim, é o mesmo problema. A pessoa tem dificuldade de emagrecer, mas tá tendo dificuldade de emagrecer porque ela não se ama, e aí ela tá viciada em comer excesso. A outra pessoa tem dificuldade de emagrecer porque ela sofreu um trauma e ela tá apegado a esta memória traumática, tá? São dois casos diferentes, com a mesma pergunta, só que daí saiu casos diferentes, então vão ter ali objetivos diferentes. Tá? Aí tal, ela percebeu que ela precisa fazer uma terapia, ok. Aí depois vão colocar em tarefa no modelo SMART. Mas por enquanto, só estou dando para vocês como criar esse objetivo. O terceiro caso, com a mesma pergunta. A pessoa tem dificuldade de emagrecer. Então vamos pegar agora aqui o grupo dos cobiçadores, tá? Os cobiçadores é o quê? É ser ou estar, todos eles também são ser ou estar, rodeado de líderes corruptos, líderes gananciosos, líderes abusivos, tá? Então, assim, vamos colocar uma situação que ela não é a pessoa que é o líder abusivo, vamos colocar ela como o liderado, né? O empregado. Então, assim, ela tem um chefe, esse chefe, ele é extremamente abusivo, quer dela que ela compra assim, metas assim, absurdas, metas muito altas, e aí ela tem que se matar para poder estar cumprindo aquela meta. E isso eleva um estado de estresse dessa pessoa muito, mas muito alto. E ela fica muito estressada, muito nervosa, então se ela passa o dia inteiro, ela até esquece de comer. Tá? É uma pessoa que, diferente da outra que é viciada em comer, essa esquece de se comer, de se alimentar. Então, assim, às vezes ela tá ali comendo com o celular na mão, respondendo mensagens de clientes, porque ela tem que bater meta, do lead para poder bater meta. Às vezes ela tá ali sentada ali com os filhos para poder assistir uma televisão, de vez de assistir o filme com o filho à noite, ela tá ali mandando mensagem para leads. E nesse período, ela começa a ingerir comida e ela nem percebe, ela não tem nem noção do que ela está comendo. Ela come qualquer coisa que seja mais rápida que tiver pela frente. Então, assim, ao invés de escolher comer uma comida saudável, ela vai fazer o quê? Ela vai comer o que dá para comer. Entende isso? Então, é mais fácil comer um lanche respondendo no WhatsApp, né, do que ela sentar e se preparar para fazer uma refeição completa. Então, essa pessoa que caiu com essa carta dos cobiçadores, né, com esse problema de dificuldade de emagrecimento, ela está passando por um processo de muito estresse no trabalho e ela não está dando tempo de se perceber o que ela está fazendo, como ela está comendo e como estão sendo as coisas para ela.
Entendeu isso? Ficou claro esse ponto? Então, assim, é a mesma pergunta, só que a resposta vai vir conforme a carta está aparecendo. Tá? E eu vou pegar um outro exemplo agora dos buscadores. A pessoa agora está com dificuldade de emagrecer, só que ela está no grupo dos buscadores. E qual é o grande aprendizado dos buscadores? Os buscadores são aquelas pessoas que estão envolvidas, né, com as ciências das sabedorias divinas, que estão ali no processo assim, de autoconhecimento, evolução espiritual. Quando esse grupo aparece na leitura, significa o seguinte, que ela tem que, qual é o grande aprendizado que ela tem que ter? O aprendizado é de que ela precisa abrir mão do controle das pessoas, das outras pessoas. Ela deve olhar só para si. Só que assim, essa pessoa, às vezes ela cresceu cuidando da família, sendo aquela pessoa que realmente estava ali em cima, cuidando, dando todo apoio. E aí ela começa a se sentir pressionada a ter que não falar mais para os filhos, tipo assim, vai estudar, vem fazer esse curso. E aí ela começa a chegar a um ponto que ela começa a entender que ela não pode ficar forçando, por exemplo, o marido a fazer curso de autoconhecimento. Aí essa frustração dela não conseguir fazer com que o marido tenha curso de autoconhecimento, que ela acredita que para ela ter uma vida feliz é o marido dela tendo autoconhecimento, ela começa o quê? Descontar na comida. Daí ela começa a comer demais, tá? Com um processo de frustração. Tá? Aí ela quer que o chefe dela acabe entrando no autoconhecimento e ele não entra. Daí o que ela faz? Ela desconta na comida. E assim ela começa então a criar situações. Então, por essa frustração de ela não conseguir controlar o outro, porque o grupo de buscadores vem trazer ensinamento para ela não controlar as pessoas, dar livre-arbítrio, ela começa ela começa a estar frustrada, então ela começa a comer por frustração. Porque tipo assim, nossa, daí ela começa a ficar assim, nossa, porque fui uma péssima mãe, deveria ter feito mais pelo meu filho, porque tipo assim, nossa, descobri que eu fiz um monte de merda com meus filhos, com o processo de autoconhecimento. Aí tipo assim, ela não entende que não é o autoconhecimento, é autoconhecimento, não é conhecimento do outro, né? Daí ao invés de ela se preocupar com processo dela interno, ela começa a se culpar porque ela não pôde fazer mais pelo filho, não pôde fazer mais pelo marido, e que agora ela entende que o marido tem que seguir o caminho dele e ela não pode mais controlar isso. Então ela faz o quê? Ela desconta na comida. Entenderam? Tipo assim, eu usei os 4 grupos, mas em cada grupo pode vir vários exemplos diferentes, tá? Mas assim, eu peguei os 4 grupos para vocês poderem entender que veio a pergunta. Você traz a pergunta para mim, aí eu te trago a carta para responder aquela pergunta, aí você vai ter que analisar em você o que em mim essa carta tem sentido, tá? O que essa carta faz sentido dentro de mim que tenha relação com essa pergunta. Não pode ser coisas diferentes, não. A pergunta veio e aí eu ouço a carta e aí eu vou fazer. Porque senão vai aparecer, por exemplo, pessoas que dessa pergunta, por exemplo, de emagrecimento, vai falar assim, emagrecimento é só porque a pessoa não se ama e ela tá viciada em comer. Tipo assim, ok, esse é um dos fatores, mas se a carta veio buscadores, se a carta veio cobiçadores, ou se a carta veio apegados, vão ser outras respostas que vão vir para você. Ou seja, para cada resposta que vier para você, você vai ter que criar um objetivo diferente. E depois que você conseguiu identificar esse objetivo, aí que você vai transcrever esse objetivo numa linguagem smart. Deu para pegar o processo, como ele vai funcionar a partir de agora? Então assim, eu percebi que várias pessoas tiveram dificuldade de mandar para mim o objetivo, a meta smart, porque elas não conseguiram nem estabelecer o objetivo. Mas o processo eu encontro qual é a minha pergunta, deixar ela bem clara, por isso que eu falei da importância de deixar a pergunta bem clara. Se ainda está com dificuldade com essa pergunta, me faça a pergunta no privado, eu vou te respondendo. Tem uma semana aí. Vou estar de férias? Vou estar de férias, mas de vez em quando vou olhar no celular. Não vou falar que eu vou estar com o celular 24 horas. Mas de vez em quando eu olho o celular e aí de vez em quando eu vou responder as mensagens do celular. Então assim, entender como o processo funciona? Então assim, se você ainda está com dificuldade, assiste a aula que foi gravada, assiste a aula 1 que foi gravada, assiste ela desde o começo, não queira avançar, desde o começo, que é importante, cada fala que eu trago, ela é importante para a egrégora que está ali se manifestando, e aí você vai criando qual é o seu objetivo da primeira semana, qual é o primeiro objetivo, daí você cria sua meta smart, aí você manda sua meta smart para mim, para eu poder validar a meta smart, aí depois você vai
Depois vamos ter a segunda semana, né? Lá pro dia 18, acho, 15 ou 18. E aí a gente vai lá, então, fazer a terça-feira, não dessa semana, da outra semana. Aí eu vou lá e faço novamente o processo com vocês. Então, assim, é pra ser algo fluido, é pra ser algo gostoso, tá? Vão ter horas sim que vão mexer no ego, vão ter horas que sim vamos mexer em alguns pontos importantes, por quê? É um processo de terapia, não é um processo de apenas motivacional, é um processo realmente para nós trazermos a transformação para sua vida, para minha vida também, né? Então assim, eu quero que vocês estejam comprometidos, assim como eu estou comprometido com vocês. Tá certo? E lembrando que as vagas ainda são abertas. Se quiserem trazer mais pessoas, podem trazer. Beijo na mente e coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.